No nome do Senhor Jesus, eu gostaria de contar uma grande obra e um grande feito da obra de Deus na minha vida. Eu passei por esses dias pedindo oração no grupo por várias situações na minha vida. Uma delas foi em referência do meu casamento, mas louvado seja Deus por tudo, que fácil não está ainda, né? Mas Deus apareceu, Deus, né, trouxe de longe para perto, Deus trouxe, né, um movimento de união e Deus fez mistério. E para um outro lado, que eu sempre peço oração pela minha família, meus filhos, né? E há últimos dias atrás, eu pedi oração encarecidamente, e pedi por irmão Elias, pedi no grupo, pelo meu filho Rodrigo, né? Meu filho Rodrigo viajou, né, no caminhão, né, fazer a entrega dele, mas infelizmente sempre usou de bebida, né, bebia, né, e aí a bebida os irmãos já sabem que entra os espíritos, né, e muitas das vezes a pessoa não quer fazer alguma coisa errada e acaba fazendo devido estar aí no transtorno da bebida, né, e ele viajou e juntou com o chapa lá e eu não sei o que foi que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa que não devia, ele foi acusado de uma parte que não deveria. E nessa parte ele levou 8 facadas, o cara diz que foi por isso, né? Mas o cara, depois de horas que ele esfaqueou, que ele foi procurar se defender e acusar, né? E meu filho estava no hospital, disse que ele ficou sem saída, foram lá, pegaram ele dentro do hospital, não deixaram nem ele tomar soro, ele perdeu bastante sangue, ele desmaiou, alguma coisa aconteceu que não foi, né, devido. E eu, só Deus sabe, eu fiquei todo esse dia, do dia 8 de novembro até agora, 19 de dezembro, para mim poder ver meu filho, né? Eu fui ver ontem. E depois de todo esse transtorno, depois de judiarem muito dele, ele foi parar no presídio, né? E eu pedindo oração, e orando, e clamando, e suplicando, e implorando o favor do Senhor, a favor do meu filho, né? Mas eu já estava assim com um clamor antes de tudo isso acontecer, um clamor de 7 dias. Começando cantando o hino 7, depois o 77, e depois os 5 hinos que Deus preparasse com o final ou começo o 7, ou que tivesse o 7, né? E pedi 7 anjos, pedi 7 milagres. E nessa parte Deus apareceu com 7 anjos, Deus apareceu com 7 milagres. Não foi para minha casa, que está muito necessitada, né? Só Deus sabe que eu tenho passado, mas foi nessa parte, né? Porque eu também pedia por tudo. Pedia para que Deus libertasse meu filho do vício, né? Para que Deus entrasse com uma grande obra no meio dos meus, para que Deus fizesse o movimento do céu na minha vida. E assim Deus contemplou, né? Porque foi uma situação muito triste, eu já andava chorando muito, mas eu chorei o dobro. Mesmo assim eu agradeço a Deus. E Deus tomou os caminhos, né? Deus tomou os caminhos porque, né, livrou a vida do meu filho da morte, colocou meu filho num presídio. Através disso, meu filho, Deus colocou os anjos lá. Os anjos, né, permaneceu ao lado do meu filho. Agora, né, fui visitar meu filho ontem. Pela primeira vez na minha vida entrei num presídio. E lá Deus me deu uma contemplação de ver os servos de Deus, os guerreiros lá. Os guerreiros que lutam pela obra de Deus dentro daquele lugar. Muitos testemunhos, homens que, muitas das vezes andava com Deus, veio a vacilar e Deus provou profundamente, colocou lá dentro para que eles despertassem e vissem que o querer de Deus aqui é o fundamento dessa terra, né? Para que a santidade também estivesse presente, porque é assim que Deus quer ver o homem, na santidade e na obediência com Deus. E assim Deus fez um mistério muito grande, essa irmandade lá, né? Um deles, que é instrutor de música, começou com os instrumentos, a ensinar os irmãozinhos a tocar, e um desses que ele está ensinando é meu filho. E esse moço precisa, lá nesse presídio, irmandade, precisa muito de oração. Esse moço, esse irmãozinho, ele é filho de cooperador, irmãos. Faz 4 anos que ele não recebe a visita da mãe dele, porque mora muito longe. E ele está lá numa aflição. Ele instrui com muito amor os jovens a tocar, os irmãos que sentem desejo de aprender lá o instrumento. É um lugar muito sofrido, né? E eles estão lá, 4 anos que tem esse moço lá, né? Meu filho tem 40 dias, mas ali tem irmãos que já tem 2, 3 anos lá, né? E muitas histórias tristes, e muito operar de Deus também, no meio de todas essas partes.
Então, Haddad, ora a Deus por todas as causas naquele presídio, que Deus conhece, né? Nós não estamos aqui para apontar pedra para ninguém, mas nós estamos aqui para abraçar, porque até é bíblico que se tiver preso, fosse me ver, né? Não fosse me ver, o Senhor não vai ter prazer. Então, Deus, ele conserta assim o homem, e louvado seja Deus que o meu filho, ele vai ser um grande servo de Deus, ele está amando a palavra de Deus, aquilo que Deus está tocando para ele ali. Deus mostrou para ele que nós não temos outro caminho, que os caminhos do mundo aí fora é tortuoso, enganoso. Então, irmãos, que o Senhor possa fazer uma obra na vida dos filhos, dos netos, na vida dos irmãos, das irmãs, que clama, que chora pelos seus filhos, que implora. E pode ter certeza que na hora certa o Senhor aparece. Muitas das vezes nós não vamos entender muitos caminhos que Deus toma, que cria, mas Deus é perfeito, sabe como trabalhar. Então eu agradeço esse Deus e peço, meus amados irmandade, que crê sempre que Deus cumpre desejo de coração. E que não é fácil nessa terra aqui enganosa. Ali dentro tem muita tristeza, irmãos. Lá tem servos de Deus, pessoas boas, mas que cometeu fraqueza e depois pagou um preço muito alto por esses erros e suas fraquezas. Então, no nome do Senhor Jesus, que muitos possam vigiar as suas fraquezas, vigiar com profundidade de pensamento no céu, porque é muito difícil aquela situação, não poder se alimentar, uma comida decente não tem naquele lugar. Pensa no alimento, pensa na situação, e quando nós fomos tendo uma cama para dormir, ali eles não têm, eles sofrem muito naquele lugar, Irmandade, muito. Porque ali tem pessoas que só cometeu fraqueza, mas o coração é bom. Mas ali existe um homem perverso, um homem sanguinário, um homem maligno. Ali Deus mostrava claramente o lugar. Deus mostrava as almas claramente para mim quando eu pisei naquele lugar. Mas o Senhor entrou comigo e mostrou tudo. E eu senti depois uma alegria tão grande quando eu entrei naquela cela apertada e cheia de varão. Uns irmãos muito cheios de comunhão, sabe? Eu me senti um pouco assim, porque eu fui com meu filho lá, ele me levou e eu entrei naquela cela, né? Eu nunca entrei na minha vida numa cela e só tinha ali os varão, né? Mas eles me respeitaram tudo com o temor do céu, sabe? E assim, e ficaram contentes por eu aparecer ali. Depois nós cantamos um hino, nós louvamos, nós engrandecemos o nome do Senhor. E louvado seja Deus.